Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Se olhares à tua volta para tudo o que tens, família, amigos, trabalho, todas estas coisas podem ser consideradas bênçãos de Deus, especialmente se tiveres muito sucesso em todos os aspectos da tua vida. Deves ser muito grato e apreciar todas estas dádivas, porque se as tomares como garantidas e depois as perderes, irás arrepender-te profundamente. Acredita em mim, eu sei. E eu sei porque passei por isso. O meu nome é Chris. Tenho 39 anos e sou pivô de notícias num canal de televisão. Cresci numa família pobre. O meu pai era um trabalhador mal pago e eu não tinha qualquer desejo de seguir o seu caminho, por isso decidi arranjar um emprego o mais rápido possível para começar a ganhar dinheiro desde cedo. Primeiro trabalhei como encarregado de vendas numa fábrica de alimentos processados. Depois disso, trabalhei em muitos empregos diferentes e ganhava dinheiro para sustentar a minha família e os meus estudos. Tive boas notas na Universidade da Faculdade de Comunicação, pelo que tinha uma oportunidade de conseguir o meu emprego de sonho de pivô de notícias. E consegui. No meu primeiro trabalho como pivô para um canal de televisão local, era minha função preparar os programas. Ser apresentador de notícias era o meu sonho desde sempre. Eu era jovem e queria ser famoso e conhecido como uma celebridade da televisão. Não foi tão fácil como eu pensei que seria, mas finalmente consegui realizar o meu sonho de me tornar um apresentador de notícias famoso. Consegui mudar-me com a minha família para uma casa maior. Casei com a rapariga que amava e com quem tive 2 filhos. A minha vida estava a decorrer sem problemas, de acordo com os meus planos de vida. Mas o destino não gosta de finais felizes, ao que parece, e a minha vida tomou um rumo obscuro. Depois de me tornar famoso, o meu trabalho exigiu cada vez mais do meu tempo e energia, e o stress acrescido para manter esse sucesso no trabalho começou a ter um impacto na minha vida pessoal. Comecei a perder o interesse na minha família e passei a ignorá-los, e aos meus amigos também. Passar demasiado tempo no trabalho fez-me perder coisas importantes na minha vida, como os aniversários dos meus filhos e dos meus amigos, o meu aniversário de casamento, tempo com os meus pais e tempo íntimo com a minha mulher. Ignorar a minha mulher e família causou muitas discussões domésticas. Foram aumentando com o tempo e começaram a afetar o meu trabalho. Até comecei a ignorar os meus pais, fazendo com que a minha relação com eles também piorasse. O pai culpou-me por perseguir o luxo e a fama à custa da minha família. Foi doloroso ouvir tais críticas do meu pai. Eventualmente, ele e a mãe decidiram sair do nosso novo apartamento e regressar ao antigo. A minha vida estava do avesso. Fiquei tão estressado e irritado que o atrito com a minha mulher e os meus filhos fez com que ela ameaçasse deixar-me e levar os miúdos com ela. Chegámos a discutir sobre isto e acabei por afastá-los. A fama tinha melhorado a minha vida até certo ponto, mas agora estava a destruir a minha vida. Desta forma, tinha 2 opções: continuar por este caminho e continuar a destruir a minha vida, ou aceitar que o destino me tinha chamado a atenção, que era preciso repensar a minha vida e mudar de rumo. Também nesta altura de profunda contemplação, comecei a ter fortes dores de cabeça, como se fossem enxaquecas que se agravavam de dia para dia. Um amigo meu recomendou-me que fosse a um médico, por isso segui o seu conselho. Fui a um médico que era bastante reconhecido e ele disse-me que eu tinha um tumor no meu cérebro. Ai de mim! Será que esta tendência descendente na minha vida alguma vez iria parar? Acho que não, porque depois ele continuou com mais más notícias. Que eu tinha apenas 30 dias de vida. Eu não sabia o que fazer. Primeiro liguei para o meu pai. Eu sabia que ele estava chateado comigo, assim como os meus amigos, esposa e filhos. Parecia que podia estar condenado a morrer sozinho. Comecei a lembrar-me dos bons velhos tempos, quando a minha bela casa estava cheia de felicidade e os meus filhos a rir, a brincar e a gritar. Mas agora estava em silêncio e vazia. Tendo apenas 30 dias de vida, senti que era preciso corrigir a minha vida antes que fosse tarde demais. Por isso comecei a mexer-me. Tirei umas férias do trabalho e fui visitar a mãe e o pai. Depois de abraçar e falar com eles, os meus olhos encheram-se de lágrimas. A perceber-me do que tinha desistido em busca do sucesso, partiu-me o coração. Perguntaram pela minha saúde e eu escondi a minha situação e disse-lhes que estava bem.
pedi desculpa pelo meu mau comportamento no passado e prometi-lhes que iria mudar para melhor. O pai perdoou-me porque não me queria ver tão triste e miserável. Por isso consegui reconciliar-me com ambos. A mãe perguntou-me pela minha mulher e filhos e, ao saber que eles me tinham deixado, disse que eu também precisava de me reconciliar com eles. Disse-lhe que o faria, que planeava remediar tudo. Assim, voltei à nossa antiga casa e estava a colocar flores à entrada quando a minha mulher abriu a porta e me viu. Pedi-lhe que me perdoasse e que voltasse para a nossa casa para viver comigo novamente. Prometi que fazê-los felizes seria o meu único propósito na vida a partir daquele momento. O mais estranho é que não só mudei para melhor, como ainda me tornei melhor do que estava antes das coisas terem piorado. Passei todo o meu tempo com os meus pais, a minha família e os meus amigos. Encontrávamos-nos todas as semanas para nos divertirmos e fazermos churrascos. Durante o meu renascimento espiritual, o meu prazer renovado da vida, o meu telefone continuava a tocar muito, mas pensei que era apenas um médico com mais más notícias, por isso ignorei-o. Então, um dia, reuni toda a família e disse-lhes a verdade. Que iria morrer muito em breve. Foi um grande choque para todos. A minha mulher desmaiou e os meus pais e filhos choraram todos. Finalmente estava pronto para responder aos numerosos telefonemas que tinha recebido. Eles eram do laboratório. O técnico do laboratório informou-me que tinham misturado os meus registros médicos com os de outra pessoa e que essa pessoa tinha morrido com os 30 dias previstos. No entanto, eu estava safo. Eles pediram desculpa profusamente pelo seu erro e desligaram. Fiquei em completo êxtase. Se o céu realmente existir, então eu estive lá. Saí para o exterior e olhei para o céu azul claro, com os olhos cheios de lágrimas, a apreciar o calor do sol e a saborear a brisa fresca da vida, a brincar com o meu cabelo e rosto. O destino tinha-me dado outra oportunidade e eu não tencionava desperdiçá-la pela segunda vez. Decidi que passaria o resto da minha vida como se tivesse apenas 30 dias para viver. Uma coisa legal sobre o sucesso é ver todos seus amigos e família tão orgulhosos de você e suas conquistas. Esse respeito mútuo e apreciação é sobre o que a amizade significa. Minha história é sobre sucesso e amizade também, quando dois amigos se tornam incompatíveis e não mais uma mão na outra. Meu nome é Cherry e eu tenho 21 anos de idade. Eu tinha uma amiga que se chamava Margot. Ela não era apenas minha amiga, era minha melhor amiga, minha irmã. Ela significava o mundo para mim. Nós éramos parecidas em tantos jeitos, até mesmo em nossos hobbies e nossos sonhos. Depois da morte de meu pai, minha mãe e eu nos mudamos para a vizinhança de Margot, já que a mãe dela era a melhor amiga de minha mãe. Eu tinha apenas 3 anos nessa altura, então Margot e eu praticamente crescemos juntas. Na escola, nós partilhávamos das mesmas aulas, estudávamos juntas e até mesmo éramos parceiras de laboratório. Ela e eu sonhávamos em ser farmacêuticas. Eu tive muita dificuldade no ensino médio, mas consegui terminar com o suporte de Margot em seu encorajamento. Eu não tive muita liberdade e independência como ela tinha, porque minha mãe era super protetora. Foi nesse ponto que minha história realmente começa. Quando eu decidi começar a faculdade de farmácia, Margot me perguntou por que eu escolhi esse curso. E eu disse a ela que meu pai morreu de uma doença maléfica que não tinha cura. Então, era meu sonho achar a cura para essa doença e salvar vidas. Eu estudei muito e concluí com sucesso minha faculdade de farmácia. Margot estava muito feliz por mim e ela prometeu me manter focada na descoberta para a cura da doença fatal que meu pai teve, que eu procurei tão apaixonadamente. Eu pedi a ela para estar ao meu lado o tempo todo e ela estava feliz de fazer isso. A faculdade de farmácia era internacional, fora do meu país. Eu seria independente e livre do controle excessivo da minha mãe. Francamente, eu busquei por isso. Margot e eu encontramos um lugar para ficar próximo à faculdade. Um jovem albergue ou um grupo de garotas de diferentes países. Diferente de mim, Margot teve a habilidade de fazer facilmente amizade com elas. Nossos estudos não eram fáceis no começo, mas nós trabalhamos muito. Eu estava tão animada em me aprofundar na minha pesquisa e em aprender o máximo que conseguisse. Eu perguntei aos instrutores e médicos constantemente para expandir o meu conhecimento. Esse era o meu conheço e Margot me acompanhou durante todo o tempo. Eventualmente, nós graduamos na faculdade e começamos a nossa carreira. Eu comecei em uma companhia farmacêutica, enquanto ela começou em outra. Nós éramos agora, de algum jeito, competidoras.
No preparo para minha pesquisa privada, eu aluguei um flat próximo à minha empresa. Margot fez o mesmo, próximo à empresa dela. Ela estava sempre me perguntando como minha pesquisa estava indo. Ela sabia que eu estava tentando desenvolver um antibiótico para curar a doença do meu pai, mas não era fácil, porque a imunidade do corpo humano atacava os antibióticos e destruía antes que pudesse destruir as células da doença. Eu tinha descoberto uma substância neutra que o sistema autoimune não iria atacar, então a droga poderia penetrar no corpo longe o suficiente para encontrar e destruir as células da doença via interações químicas. Minha primeira pesquisa foi rejeitada, mas eu continuei tentando, e em cada tentativa eu descobri algo novo. Durante esse tempo, Margot também estava ocupada com seu trabalho. Um dia, ela me ligou. Ela estava chorando porque havia sido demitida de seu trabalho. Eles a acusaram de ter roubado uma pesquisa importante. Eu lhe disse que ela era tão profissional no seu trabalho que ela não deveria ficar triste, que deveria tentar um emprego na minha empresa. Eu disse a ela que eu a recomendaria para o meu coordenador. Ela me abraçou e me agradeceu demais e falou: "Você é realmente a melhor amiga de sempre, Cherry." No dia seguinte, eu disse ao meu coordenador sobre Margot e lhe disse que ela estava à procura de um emprego e estava aguardando do lado de fora. Ele a entrevistou e lhe deu um trabalho. Eu estava tão feliz agora que ela e eu trabalhávamos na mesma empresa. Margot continuou perguntando sobre minha pesquisa. Eu dava ocasionais atualizações. Eu estava hesitante para lhe dizer muito, mas novamente, ela era minha melhor amiga, além de tudo, então eu a convidei para minha casa para falar sobre minha pesquisa. Margot não ficou tão feliz como eu achei que ela estaria em ouvir sobre o meu projeto, mas eu imaginei que fosse porque ela foi despedida recentemente. Minha pesquisa pessoal tomou meu tempo completamente. Era até mais importante que o meu trabalho. Um dia, quando apareci no trabalho, meu chefe falou que eles não precisavam mais de mim e eu estava livre para ir embora. Demitida. Eu estava chocada e perguntei por quê. Ele disse que eu estava gastando muito tempo em casa realizando a minha pesquisa e pouco tempo no trabalho. Disse que tinha enviado muitas cartas para minha casa dizendo que deveria voltar ao trabalho e eu não havia respondido a ele e que falhei para voltar ao trabalho. Ele disse que minha colega de casa, Margot, havia recebido as cartas no meu lugar e havia prometido entregá-las a mim. Eu estava em choque. Ele disse que ela nunca havia dito nada. Voltando a casa, eu confrontei Margot e perguntei por que ela não me entregou as cartas do meu chefe, como ela havia prometido a ele que faria. Ela agiu com justificativa e disse que ela havia recebido as cartas, mas andava tão ocupada que ela colocou elas de lado e esqueceu das cartas. Eu a perdoei, mas senti que ela não estava sendo completamente honesta comigo. Eu apaguei tudo isso e disse a ela que ser demitida iria deixar meu tempo todo livre, então eu poderia dedicar mais tempo na minha pesquisa. Dias depois, Margot me ligou e me chamou para celebrar com ela, e eu perguntei qual ocasião era. Ela disse que teve uma promoção e ficou com o meu lugar de trabalho, meu emprego anterior. Eu estava feliz por ela, mas ao mesmo tempo senti que havia algo errado com essas circunstâncias que parecia estar crescendo. O tempo passou e meu experimento finalmente encontrou sucesso. Eu havia sucedido em encontrar um remédio que destruíra as células da doença. Eu estava na Lua. Meu pai estaria tão orgulhoso de mim. Eu liguei para Margot e disse sobre a minha descoberta. Ela disse: "Oh, Cherry, você conseguiu, você descobriu a cura." Eu lhe disse que planejava apresentar minha descoberta para outra companhia farmacêutica em breve, uma melhor que a minha empresa anterior, que havia me demitido. Ela agiu feliz por mim, mas havia ficado um estranho olhar em seu rosto. Eu me senti com sono e disse boa noite. Ela disse que ficaria mais um pouco, então eu apenas fui dormir. Quando acordei na manhã seguinte, eu encontrei minha área de pesquisa em uma confusão e meus dados de pesquisa haviam desaparecido. Eu acordei Margot e disse a ela que alguém havia roubado minha pesquisa na noite anterior. Ela disse: "Isso não é possível. Quem mais sabia da sua pesquisa além de você e eu?" Eu disse: "Talvez fosse meu gerente anterior. E talvez ele tinha, de algum jeito, adivinhado que eu tinha feito um avanço. Não sei." Eu chamei a polícia e reportei a entrada do roubo dos dados da minha pesquisa, mas eles não puderam achar qualquer evidência sobre quem poderia ser o culpado. Eu voltei para o país desapontada e abatida. Consegui um novo trabalho em uma empresa próxima à minha casa. Muitos meses haviam se passado. Eu não tinha mais contato com Margot. Nós acabamos perdendo contato em algum lugar com o tempo. Então, um dia, minha mãe estava assistindo TV, quando ela de repente viu um programa que ia discutir uma nova droga para tratamento da maléfica doença que meu pai teve. Eles iam entrevistar o responsável por essa cura milagrosa. Sentei-me encantada. Eu tinha que assistir. Quando o entrevistador apresentou o convidado, era
Margot, eu não podia acreditar em meus olhos. Foi ela. Ela roubou a minha pesquisa. Minha tão chamada melhor amiga me traiu. E eu tinha tratado ela como minha irmã. Isso me destruiu profundamente. Eu tomei ações legais contra ela e consegui minha pesquisa de volta e recebi os créditos por encontrar a cura. Então, isso tudo estava ok. Mas a coisa que nunca poderia ser consertada, que não a cura, era a relação entre nós duas. Ela havia me golpeado pelas costas e destruído minha fé na humanidade. E eu não penso que eu possa achar a cura para isso.